Voltamos oficialmente com a série de análises, mas dessa vez diferente. Em vez de fazer uma análise de um capítulo de histórias dos inscritos, agora vamos seguir no formato mais próximo de uma oficina de escrita. Toda semana um tema diferente. Vocês escrevem, me enviam, e eu escolho um para fazer uma análise em vídeo e extrair o que for possível de coisas úteis para todos nós. Eu expliquei em mais detalhes em como participar nesse vídeo aqui, mas no resumo, no final desse vídeo eu vou comentar sobre um tema da análise da semana que vem. E quem quiser participar pode enviar o seu texto para esse e-mail aqui, analisenovoorb@gmail.com. E o texto precisa ter no máximo 1000 palavras. Se possível, bem menos que isso para me facilitar. É só um recorte de uma cena, com um mínimo de contextualização, não um formato de conto. É apenas uma cena específica. Mas vamos acertando esses detalhes ao longo dessa série. O tema da análise desse vídeo é sobre uma cena de suspense onde o personagem não sabe quem está atrás dele. E caso queira, pode colocar seu texto sobre esse tema aqui nos comentários. Mas é importante se manter no tema para a gente manter o mínimo de organização. Eu vou fazer a análise do texto do Cauã. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Lembrando que é um exercício de escrita. Então leve isso em consideração na hora de comentar sobre o texto. A cena tem um pouco de mistério, uma leve pitada de suspense e um plot twist que precisa de alguns ajustes. Mas vamos chegar lá. Mas antes de começar a análise, se quer que eu analise a sua história, tem os planos de membros aqui do canal, que em todos os níveis têm direito a análises. Você ajuda o canal a se manter e eu te ajudo da forma que eu posso. Assim todo mundo sai feliz. E já agradeço a todos que são membros, vocês ajudam muito mais do que vocês imaginam. Muito obrigado mesmo. Agora vamos iniciar a análise. Naquela noite tão escura e vazia quanto a própria escuridão, a chuva derramava sobre as ruas suaves e pequenas gotas d'água, encharcando-as com poucos milímetros e um pouco de luz que havia ali, fazendo todo aquele amontoado de água brilhar. Já nesse início, essa parte que marquei poderia ser cortada. Eu consegui visualizar a imagem da rua brilhando e tal, mas a forma que ela foi construída não ficou boa. Diria que ficou até um pouco confusa. Esse poucos milímetros não ajuda na beleza do texto. Eu cortaria essa parte e pararia em gotas d'água, ou ajustaria para deixar a descrição mais bonita. Joshua sempre passou por aqui de sua infância à sua maturidade, mas até esse instante nunca tinha visto tamanha beleza nessas ruas cheias de lixo ao ar livre, ratos indo de lá para cá e principalmente as pessoas que se vestiam como trapos, sempre pareciam sujas e carregando consigo um odor insuportável. Talvez ele achasse aquela noite tão bela porque não havia um sinal de vida humana ali, e isso o fazia sorrir. A segunda parte do parágrafo tem um contraste, o belo provocado pela chuva e o lixo, os ratos e o fedor. Isso funciona, mas poderia polir melhor a construção do texto. Lendo rápido, parece que a beleza está em ver o lixo e os ratos. Talvez seja isso, ou a chuva e as luzes, não sei. Então, ficou meio confuso. Quando a gente busca criar uma imagem na cabeça do leitor, a imagem precisa ser clara, precisa construir as frases para não ter espaço para ambiguidade, a não ser que seja com propósito. Trabalhe com frases curtas quando necessário, vai ajudar nisso. O que provoca essa embolação é o período ser muito longo nesse caso, então as ideias se misturam. Por mais que dê para entender, não fica tão confortável, não é uma condução de cena muito natural, é meio truncada. Ah, essa noite seria tão bela se não fosse por esse ferimento. Poderia cortar essa frase em aspas, muito expositiva. Poderia passar essa informação na narração, ficaria mais interessante. Joshua pensou, colocando sua mão na profunda perfuração que se localizava à esquerda inferior da sua barriga. O sangue jorrava como uma pequena cachoeira, que fez o jovem aristocrata pensar como era surpreendentemente resistente. Já comentei sobre o uso de advérbios, não quero me repetir. Mas como resumo, não está errado usar, apenas não colabora para a beleza do texto. Como é usado para agilizar uma informação na maioria dos casos, por exemplo, como esse surpreendentemente resume talvez uma frase inteira que descreveria o quanto ele estava surpreso ao perceber que estava resistindo bem, isso resume. Em um texto argumentativo ou descritivo pode ser muito útil. Também em diálogos, por ser algo natural em uma conversa normal, mas em textos literários não ajuda muito, mesmo nos casos de querer agilizar o texto por causa do ritmo. Costuma deixar a descrição pobre. Alguns podem dizer que Tolkien usava às vezes esse tipo de advérbio, e é verdade, pelo menos na tradução em português. Em inglês não posso afirmar porque não li, mas o texto de Tolkien é tão rico que esse recurso passa batido. E como disse, não está errado, só não favorece o texto. Se o escritor tiver uma escrita muito rica, tudo bem, mas se não for o caso, pode enfraquecer o texto. E aqui nesse caso, se cortar faria alguma diferença? Não, meio que tanto faz essa informação nesse caso, bastaria cortar mesmo. De algum jeito ele conseguia impedir que seu assassino virasse a adaga, senão já estaria no chão há alguns minutos. É um detalhe desnecessário aqui nessa parte. Pensando no ponto de vista do assassino, seria até mais fácil e mais mortal dar outra facada.
Com aquele ferimento, não conseguiria resistir a mais um ataque daquele pequeno, mas traiçoeiro assassino. Esse que poderia ter sido contratado pela Associação dos Mercadores, que possuía um ódio natural à casa Schaffer, sendo o inimigo declarado dos burgueses, da qual Joshua era filho único. Essa informação só faz sentido estar aqui por ser um exercício, então vamos desconsiderar. É apenas uma contextualização. Em uma história com mais tempo para se desenvolver, essa explicação estaria diluída no contexto geral, imagino. Era um conflito que ultrapassava gerações. Os Schaffer nunca reconheceram os burgos e sempre fez sanções às cidades comandadas pelos burgueses, que respondiam com altas taxas de importação e exportação das terras da família de Joshua. Quando chegasse ao comando da sua família, ele pretendia acabar com aquele eterno conflito. Porém, parecia que os comerciantes não se importavam muito com isso. Não à toa enviaram um carrasco para acabar com a vida dele, mesmo após suas inúmeras trocas de cartas com eles, mesmo deixando claro suas intenções. Finalmente, naquela noite, Joshua entendeu por que seu avô dizia para ele nunca estender demais uma negociação com os escravos do dinheiro. Na minha opinião, todo esse parágrafo poderia ser cortado. Acrescenta informação, mas agora, com o personagem quase morrendo, só desvia o foco. Em cenas dramáticas, você precisa aproveitar ela ao máximo. Ele está morrendo, ele está vendo a beleza onde nunca tinha visto. O que alguém pensa antes de morrer em uma ruela qualquer? Eu acho improvável ser sobre uma trama política. Sei que a descrição não acompanha seus pensamentos, mas a sua dor é o foco que está na cena. E é com ela que o leitor está se importando. A dor, o sofrimento, os arrependimentos, o peso de algo que não falou, as últimas palavras que disse para alguém que ama, são questões muito mais relevantes nesse momento. Valeria muito mais a pena explorar o interior do personagem do que explicar algo externo. Foi alguém que mandou matar? Beleza. Não preciso saber mais nada além disso nesse momento. Quero ver o sofrimento dele, isso que é mais interessante. Ele continuava a correr pelas escuras ruas. Poderia manter a ordem padrão. Assim não está errado. Mas na minha opinião, ruas escuras funciona melhor. Não porque queria chegar a algum lugar seguro ou encontrar alguém para ajudá-lo, pois sabia que o assassino garantiu que essas coisas não aconteceriam. O assassino garantiu que não conseguiria. Sei lá, precisaria de muito poder para isso, e nem precisaria. É só estar muito tarde, todo mundo está dormindo ou cuidando de suas vidas. É fácil entender que nesse lugar ninguém vai ligar para o sofrimento de alguém. Deixaria a história mais pesada e significativa. Ele só queria mais tempo para pensar, mais tempo para se indagar, mais tempo para viver. Só queria mais um pouco, por menor que seja. Aqui já explora um pouco mais das emoções dos personagens, dá mais peso ao texto. Em algum momento, Joshua parou de correr e seus olhos foram cobertos pelo seu longo, agora molhado cabelo. Sua túnica de linho branco estava ensopada de água e, claro, na sua barriga, manchada por seu próprio sangue que passou de vermelho vivo para um escuro, como se os seus pecados transbordassem pelo seu ser, contaminando o que parecia puro e limpo. Quando ajeitou o cabelo para observar ao seu redor melhor, seu perseguidor surgia diante dos seus olhos, como se tivesse surgido da involucral escuridão. Ele vestia um manto negro que o fazia se unir facilmente às trevas. Sua ponte aguda e curva adaga ainda possuía resquício do sangue do aristocrata, que gotejava sobre a fina camada de água que cobria as rochas das estradas ruelas. Aqui nem precisa comentar muito, só achei que ficaria melhor cortando essas partes mesmo. Quem é você? Quem o enviou? Bravejou o aristocrata, retirando de sua túnica também uma adaga. O assassino respondeu com um silêncio, apenas se aproximando lentamente do alvo. Com o avanço do assassino, Joshua recuava, mantendo a razoável distância do desconhecido. Poderia usar uma definição mais bonita, razoável é um termo muito razoável. Agora pensou como as defesas do feudo deixou alguém armado entrar. Não seria um problema para os feiticeiros acharem uma lâmina oculta. Então começou a achar plausível que o seu assassino também fosse um conhecedor e praticante da magia. Achei desnecessária essa parte. Não tem como, ou não faz muito sentido, ter esse tipo de controle no que seria um feudo. É uma área que costuma ser bem grande para conseguir fazer isso. Se fosse um palácio, aí faria sentido. Como possuía uma excelente suposição, Joshua viu o assassino resmungar palavras em línguas antigas e erguendo a mão livre em direção ao aristocrata. Talvez nem precise de uma suposição tão excelente para perceber isso. Fez com que ele parasse de se mover. Quase Joshua não percebeu, mas o desconhecido era, na verdade, a desconhecida. E isso explicaria sua baixa estatura e pouca força muscular. Uma afirmação complicada, cuidado. Até porque tem mulheres bem altas e fortes, e tem homens bem mirrados. Só por ele ter notado que uma mulher já seria o suficiente para o impacto para a chegada do plot twist que vai chegar em breve. Mas ele sabia também que por trás daquele sombrio capuz estava uma habilidosa e fria assassina. Também achei desnecessária essa parte. Mostra que ela é habilidosa e fria em vez de dizer. Só foi quando ela se aproximou o suficiente para encostar sua adaga na barriga de sua vítima que ela começou a dialogar com ele. Ficou meio estranho, era só arregar o bucho dele e falar. Não precisaria anunciar isso. Um tolo sempre será um tolo, jovem mestre. Joshua estava incrédulo. Aquela que foi enviada foi nada menos que uma das suas empregadas, Elizabeth. Poderia usar uma expressão melhor aqui.
aquela que passou tanto tempo com ele que em alguns momentos a confundiu com uma irmã. Ambos cresceram juntos e pareciam ter uma relação mais profunda do que Joshua havia com seu pai, por exemplo. Elizabeth, por quê? Às vezes o Senhor realmente esquece que eu sirvo ao seu pai, não ao filho dele, não é? Mas ainda, por quê? O que fiz de desagrado ao meu pai para que ele não me quisesse vivo? Eu, o seu único filho. Joshua começou a chorar e suas lágrimas se juntaram às gotas de chuva, descendo pelo seu rosto até cair no chão ou no seu peito. Você o traiu, jovem mestre, e sabe muito bem como. Afinal, sou a única que sabia das suas trocas de carta com a instituição dos comerciantes. Joshua não conseguia perguntar mais nada. A tristeza, a decepção e o medo tomaram conta de si quando Elizabeth distanciou a fina lâmina para então perfurar com ela aquele que a empregada chamava de jovem mestre. Poderia encurtar essa descrição e focar no golpe fulminante, porque assim só está repetindo informação. Em nenhum momento ela hesitou, só que ao invés de novamente acertá-lo na barriga, cravou sua arma na sua jugular. Poderia melhorar essa descrição. Está dando muita volta. Se ela vai acertar na jugular dele, só descreva que ela fez isso. Não precisa dar uma volta tão grande, meio que justificando um golpe. Isso deixa o texto cansativo se for feito com frequência. Tente ser mais direto nas ações dos personagens. Pode valorizar com adjetivos, informações extras, mas seja direto nas ações. Vai deixar o texto mais limpo e agradável de ler. Terminando assim com a sua dor. O jovem finalmente caiu, e a última imagem enquanto vivo que viu foi que a única pessoa que ele amou estava chorando. Poderia dar uma polida nessa descrição, dá para entender, mas não ficou muito bonita, principalmente se tratando de algo tão dramático. E não vamos levar tanto em consideração o plot porque precisa de contexto para ter um impacto, e não é algo que estamos analisando aqui. Também preciso comentar que não teve muito suspense, diria que foi mais uma cena de drama do que de suspense, nem parece que ele estava sendo seguido. O texto até deixa entender que ele conseguiu evitar ser assassinado e tinha conseguido fugir. Só em citar que a assassina estava atrás dele já aumentaria o peso dramático. Quando tem essa sensação, ela já aparece. Nem precisaria descrever sons de passos atrás dele ou silhueta dela, nem precisaria dessas coisas. Só dele saber que está sendo perseguido já seria o suficiente. Não ver a assassina talvez seja pior do que ver ela atrás dele no fim da rua. Poderia explorar melhor isso. A falta de informação, seja do leitor ou do personagem, é um dos fatores que mais ajuda a provocar o suspense. O bicho vai aparecer ou não? A assassina está atrás dele ainda? Explorar melhor isso pode fazer muita diferença no peso da cena. E essa foi a análise. Espero que tenha sido útil de alguma forma. A gente poderia explorar mais coisa do texto, mas o vídeo já está muito longo. E se ficar maior do que isso, provavelmente nem vou conseguir terminar de editar a tempo. Por isso o texto precisa ser mais curto para conseguir aprofundar nos detalhes. 1000 palavras estou achando que é muito ainda. E você pode fazer suas contribuições nos comentários se quiser. Então vamos para o tema da semana que vem. Crie uma cena de descrição de um lugar que é a primeira vez que o personagem vê. Ele ou ela chega e vê a cena. Pode ser bonito, feio, curioso, estranho, o que preferir. Vamos trabalhar essa ambientação. E pode ser um texto mais curto. Não precisa explicar de onde o personagem veio ou vai. Só mostra o que ele está vendo. Se a contextualização agregar na descrição da ambientação, ótimo. Mas pode ser bem objetivo. E deixe sugestões para os próximos temas nos comentários. Também considere se tornar membro apoiador e ajude a chegarmos mais longe. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Falta pouco para chegarmos no MrBeast. Até a próxima!